Voltamos para mais um bloco desse nosso mini curso sobre processo civil. Agora vamos falar o restante do artigo 319 do CPC. Vamos falar sobre os outros requisitos que a petição inicial deve indicar. A petição inicial deve indicar o valor da causa. O valor da causa nós vamos ali para o artigo 291 a 293. O valor da causa nada mais é do que a expectativa patrimonial que uma causa ou que uma demanda vai expressar. É a expectativa patrimonial que o autor entende que vai extrair daquela demanda. Evidentemente que existirão causas em que não há valor estimado para elas, como por exemplo a investigação de paternidade. Então, o valor da causa ele será meramente indicativo. Porém, nas demais, o artigo 292 deixa claro como é feito o cálculo para se achar o valor da causa. Um exemplo claro é o seguinte: quando houver acumulação de pedidos, o valor da causa será a soma de todos eles. Tudo bem? Um detalhe muito interessante a respeito do novo CPC. Isso corrigiu uma falha que o CPC de 73 trazia e era uma loucura danada. No CPC 2015, grave bem essa informação, gravem bem. Se você for fazer uma petição inicial referente a dano moral, deve constar o valor do dano moral. E o valor do dano moral deve ser computado no valor da causa. Ou seja, não tem mais dessa de dano moral não ter valoração desde a petição inicial. Então você já tem que valorar o dano moral. Sobre o valor da causa, caso o juiz verifique que ele está abaixo do valor que realmente deve constar, ele pode determinar, ele vai determinar que o autor faça essa correção mediante uma emenda da petição inicial. Porventura, se o juiz não verificar que o valor da causa está incorreto, o réu, em preliminar de contestação, ali no artigo 337, pode fazer uma preliminar para a correção do valor da causa, seja para que o valor da causa aumente ou diminua. Nós temos que pensar o seguinte: como o valor da causa é uma expectativa patrimonial que o autor pretende daquela demanda, pode ser que essa expectativa esteja muito alta ou muito baixa, e isso vai refletir no pagamento de honorário de sucumbência, tanto para a parte autora quanto para a parte requerida, se for sucumbência recíproca, tá certo? Então deve constar o valor da causa. Se o valor da causa estiver incorreto, o juiz pode determinar a sua correção. Se o juiz não determinar a sua correção, o réu, lá na preliminar de contestação, pode fazer uma preliminar para que seja corrigido o valor da causa. Se o réu não fizer também ali na contestação, ele não pode fazer mais, tá? O deadline, o momento em que o réu tem como limite para fazer esse requerimento de correção do valor da causa é na contestação, senão ocorrerá o fenômeno da preclusão. O outro inciso, inciso 6, vai falar o seguinte: que o autor deve indicar quais provas ele vai provar a existência dos seus fatos. Aqui são as provas iniciais. São aquelas provas que o artigo 434 fala, que o autor deve juntar na petição inicial as provas, no caso documentais, que demonstrem a existência dos seus fatos. E esse inciso ele casa muito bem também com o artigo 320, que fala que na petição inicial deve ser juntados os documentos indispensáveis para a propositura da ação. Então, quando fala que deve indicar as provas que demonstrem a existência dos fatos, primeiro, não significa que essa demonstração de prova ela é exaustiva. É uma demonstração em que vai dar indícios e inícios de que aquele fato alegado pelo autor realmente existe. O fato que já puder ser comprovado desde o início, ele tem que ser comprovado. O autor não pode simplesmente falar: eu não vou demonstrar isso agora, vou esperar um momento
oportuno ou no futuro, caso o réu junte o documento assim assado, para eu juntar esse. Por uma obrigação processual, por princípios processuais de cooperação, que está, inclusive, incluso no próprio CPC, lá no 434, no 320, o réu, e no 319, inciso 6, o autor tem que juntar os documentos que comprovem a existência dos seus fatos. Um outro detalhe interessante sobre provas, ali na petição inicial, geralmente vai vir escrito assim: requer a produção de todos os meios de prova em direito admitido. O autor não vai falar especificamente quais provas ou espécies de provas que necessariamente ele quer utilizar naquele processo. Ele quer dizer o seguinte: olha, excelência, eu não vou abrir mão da fase probatória. De repente eu vou precisar dessa fase probatória para complementar a comprovação dos fatos que eu estou alegando. Mas, como eu não estou abrindo mão desde já da fase probatória, pode ser que de repente eu nem precise. Porém, os documentos e provas iniciais sobre os fatos que eu estou alegando, conforme estabelece o inciso 6, 320 e artigo 320 e artigo 434, eu já estou trazendo. O inciso 7 vai trazer sobre a opção ou não da realização da audiência de conciliação e mediação, que está lá no artigo 334. Para o autor manifestar que não deseja que seja designada a audiência do artigo 334, ele tem que fazer dentro da petição inicial. Se por acaso o autor não falar nada, presume-se que ele quer que seja designada a audiência de conciliação e mediação, lá do artigo 334. Perceba que eu vou chamar essa audiência sempre da audiência do artigo 334, acho mais fácil falar assim. Mas falar a audiência do 334 é de conciliação e mediação. Então o autor na petição inicial vai falar assim: não tenho interesse na realização da audiência de conciliação e mediação, ou requer a dispensa na realização da audiência de conciliação ou mediação, ou requer a Vossa Excelência que não seja designado o ato conciliatório conforme está disposto no artigo 334. Ou pode dizer assim também: o autor manifesta que não tem interesse na realização da audiência do artigo 334. Ele tem que formalizar esse pedido. Portanto, se o autor não formalizar que não quer audiência, vai presumir que ele quer essa audiência e essa audiência, portanto, será designada. Então, para essa audiência não realizar, primeiro, o autor tem que requerer. Segundo, o réu também tem que manifestar que não tem interesse. Isso a gente vai ver lá no artigo 334, parágrafo 5º do CPC. As duas partes têm que falar: não queremos audiência de conciliação ou mediação. Tá certo? Para finalizar o artigo 319, nós temos os parágrafos 1º, 2º e 3º, onde vão falar o seguinte: os dados que constam lá do artigo 319, inciso 2, que é a qualificação, se por acaso o autor não tiver todos os dados para fazer a qualificação do requerido, ele pode requerer ao juízo que providencie diligências a fim de que complemente aqueles dados que estão faltando. Então ele pode, lá no final da petição, lá nos pedidos, falar o seguinte: Excelência, eu não tenho o CPF, RG ou a profissão do requerido e são dados importantes para que possa individualizar, fazer uma citação sem nenhum vício, portanto requeiro que seja diligenciado ao cartório eleitoral, bancos, operadoras de telefonia, para que sejam complementados esses dados. Então, eu posso requerer a complementação desses dados? Posso. Eu tenho que justificar o porquê que eu estou requerendo. Porém, o artigo 319 também trouxe uma facilidade. Ele diz o seguinte, lá no parágrafo 2º, fala assim: olha, se por acaso
os dados que o autor tiver trazido na petição inicial, que qualifiquem o réu, de forma a não deixar dúvida quem é aquela pessoa, mesmo que os dados estejam incompletos, às vezes falta CPF, um RG, se for possível individualizar o réu, a citação será determinada. Vamos imaginar que uma pessoa é muito conhecida na cidade e ela tem um apelido muito próprio, às vezes ela tem um comércio tradicional na cidade e todo mundo conhece aquela pessoa pelo apelido. É uma pessoa extremamente conhecida. Então, talvez o autor não tenha os dados completos daquela pessoa, mas ele fala o seguinte: fulano de tal, o dono do supermercado, tal. E essa individualização possibilita que seja feita a citação dessa pessoa. Então, se eu tiver dados suficientes para individualizar, eu, mesmo sem a qualificação completa, determino a citação. Tanto é que o parágrafo 3º diz o seguinte: se por acaso as diligências tornarem-se excessivamente onerosas ou dificultarem o prosseguimento da justiça, o prosseguimento do processo, vai ser determinada a citação com os dados que tiver, tá? E justamente para permanecer a celeridade processual, porque senão o processo vai ficar muito moroso e vai fazendo diligência, não acha CPF, ou faz uma diligência, acha o CPF, depois acha vários endereços, aí tem que filtrar qual é o endereço. Então, para evitar esse tipo de situação, o parágrafo 3º fala: olha, se ficar muito oneroso ou dificultar o trâmite processual, determina a citação. Tudo bem? Até que a gente sabe que tem a possibilidade de citação por edital, que vai resguardar o contraditório com a nomeação do curador especial. Já o artigo 320, que ele fala: olha, você, autor, tem que trazer os documentos indispensáveis à propositura da ação. Documentos indispensáveis são aqueles documentos realmente que sem eles a ação não vai prosseguir. Basta nós lembrarmos o seguinte: o Código Civil fala assim: para compra e venda de imóveis acima de 30 salários mínimos, obrigatoriamente tem que ser feito por escritura pública. Então, quando se trata de imóvel acima de 30 salários mínimos e quer desfazer esse negócio, essa compra e venda, obrigatoriamente tem que trazer a escritura pública. Se eu estou, porventura, requerendo uma fixação de alimentos do filho contra o pai, qual que é o mínimo que eu tenho que ter? A comprovação dessa filiação. Se eu estou requerendo a rescisão contratual com alguém, qual que é o mínimo que eu tenho que ter? Uma prova que demonstre que eu tenho uma relação contratual com essa pessoa, seja um contrato escrito ou algum outro meio de prova que demonstre que eu tenho essa comprovação. Sem esses documentos, simplesmente eu falar: olha, eu quero rescindir o contrato com fulano de tal, mas não dar certeza de que realmente eu tenho essa contratação. Você acha mesmo que o judiciário permitiria situações como essa? Claro que não, porque isso traria uma insegurança jurídica tremenda. Então, quando se fala documentos indispensáveis, não é só o RG, CPF, comprovante de endereço. Não, são documentos mesmo que provam não só a veracidade ou a existência dos fatos que o autor está alegando, mas que vão mostrar a origem jurídica daqueles fatos que o autor está alegando, e vai mostrar, obviamente, a origem jurídica dos fundamentos do pedido do autor. Acontece muito mesmo, isso é mais uma questão prática. Acontece muito da parte de falar assim: eu tenho todos os documentos que o senhor doutor precisar. E quando você pede o documento, a pessoa não tem. E o que a boa prática nos ensina? O que a experiência nos ensina? Se não tem o documento que realmente precisa, se a parte ficar enrolando, falar que tem esse documento, que esse documento está na posse de outra pessoa, se ela falar que está na posse de outra pessoa, já fala o seguinte: então, ótimo, nem precisa me trazer. Tem uma possibilidade de requerer a exibição
de documento ou coisa que eu vou requerer aqui na petição inicial. Já que esse documento está na posse de terceiros, eu vou requerer que o juiz determine que esse terceiro nos entregue essa prova. Então, é uma maneira que você tem de se resguardar profissionalmente e trazer o documento indispensável para a propositura da ação. Porque senão o juiz vai determinar a emenda da petição inicial. Então já começa desde já, fala, olha, excelência, eu não tenho, por exemplo, livro empresarial, porque o sócio não está mais dentro da empresa, ele não tem mais acesso, portanto, determine que a sociedade ou a empresa, que é a parte requerida, faça a juntada desse documento indispensável, que são os livros empresariais, porque elas têm acesso a esse documento. O autor não tem mais, tá? Já o artigo 321, para a gente finalizar esse bloco, ele vai falar sobre a emenda da petição inicial. Emenda da petição inicial quer dizer o seguinte: o juiz fez o juízo de admissibilidade da petição inicial, verificou que tem algum erro ou tem alguma coisa a ser complementada. O artigo 321, da forma que ele está, ele corrigiu um erro que não sei por que existia no CPC de 73. No CPC de 73 ele só falava assim: se verificar que tem algum erro ou se verificar que é caso de emenda, o juiz vai determinar que o autor faça a emenda no prazo de 15 dias. Só. E cabia ao autor adivinhar o que é que o juiz queria de emenda da petição inicial. Agora não. Agora o juiz tem que obrigatoriamente indicar com precisão o que deve ser complementado ou aditado, tá? Ele tem que indicar com precisão. Ele tem que falar assim: olha, corrija a falha de representação, juntando a procuração. Corrija a falta de lógica da postulação, corrigindo os fatos com os seus pedidos. Isso é indicação com precisão. O autor tem um prazo de 15 dias úteis para fazer essa emenda. Essa emenda vai vir por uma petição interlocutória, simples, corrigindo aquilo que deve ser corrigido. Tudo bem? Interessante observar o seguinte: a regra geral é que o prazo é de 15 dias. Ótimo? Beleza. Esse prazo jamais pode ser reduzido. Porém, esse prazo ele pode ser aumentado, caso o juiz verifique que a emenda da petição inicial vai ser um pouco complexa e 15 dias não será suficiente. Vamos encerrar aqui esse bloco. No próximo bloco eu já volto falando sobre indeferimento da petição inicial em procedência liminar do pedido.